Boa noite, meus amados e queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu queria falar sobre um tema que o mundo inteiro está vivendo. Não é sobre pandemia, mas é sobre uma longa guerra. O mundo está travando uma longa guerra em vários campos da vida do homem, no mundo, na sociedade, em tudo nós estamos travando uma longa guerra, independente da nossa idade, até as crianças estão vivendo e travando uma longa guerra. Eu queria deixar para os irmãos aqui um texto da Palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1, que diz assim: quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos, carros e numerosas pessoas contra tu, lembre-se, não tenha medo, não tenhas temor, pois o Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. Esse versículo da Palavra de Deus nos fala exatamente diante dessa batalha, essa guerra que nós estamos enfrentando. É necessário ter ali as armas certas para vencê-las. Usar as estratégias para vencer essas guerras que temos enfrentado. Se observarmos bem, muitas das vezes não é necessário usar a violência, usar as armas letais, não, mas é necessário usar as armas espirituais. A Bíblia nos fala acerca de batalhas que foram enfrentadas, principalmente Josué, quando Jericó foi destruída. Deus chamou a Josué e disse: Josué, eu vou entregar na sua mão o rei de Jericó, os seus valentes, mas vós, Josué, os sacerdotes e o povo de Israel que estava com ele, e agir da seguinte forma: eles iriam uma vez por dia, 6 vezes por semana, rodear a cidade e com toda diligência, e no 7º dia os sacerdotes teriam em mãos chifre de carneiro com as suas buzinas, e ali eles iriam rodear a cidade, tocar aquele chifre, as buzinas 7 vezes, e quando ouvisse o barulho das buzinas, todos juntos iriam gritar bem alto. E na medida que gritassem, os muros cairiam e o povo passariam por cima. Irmãos, que vitória! Não houve violência, não houve uma estratégia da parte de Deus com Josué, houve uma orientação do subcomandante Deus sobre a vida de Josué. Nós lembramos também de Davi. Davi, ele tinha um oponente, o gigante, que ele tinha em mãos uma espada. E como é que Davi venceu o gigante? Apenas com uma funda, algumas pedras, ele vence ali o gigante. Davi teve várias batalhas, mas sempre Deus esteve com esses homens. Mas eu queria dividir com os irmãos 3 guerras que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Primeira guerra vista é contra a família. A família tem sido atingida principalmente porque está faltando ali na vida da família as armas certas, as atitudes certas para vencer as guerras. Primeiramente, a família ela tem um homem, um provedor.
O homem tem deixado de ser o provedor. Ele tem deixado de exercer o seu papel de trabalhar. Muitas das vezes nós não estamos falando do desemprego. Não é só isso. O homem tem deixado de ser o provedor em várias situações dentro da sua própria casa. O homem tem deixado de ser o sacerdote. Muitas das vezes o seu papel espiritual como sacerdote ele não tem usado. E as atitudes têm sido tomadas pela esposa, pelos filhos, e isso tem denegrido a imagem do homem nesta última hora. Então nós vemos que o marido verdadeiro, aquele homem que senta com os filhos, fala para eles a verdade, aquele pai herói, aquele homem que os filhos vê nele o grande batalhador, o grande lutador, o espelho para as suas vidas. E isso está deixando de existir. A hombridade na vida do homem está deixando de existir. Vamos falar da esposa. A esposa, muitas das vezes, ela está deixando de ser a ajudadora. A esposa, às vezes, ela está assumindo o seu papel de ajudadora, assumindo o lugar do homem. Então, algo está errado, né? A esposa, ela está deixando de ser a conselheira dos filhos. Ela está jogando a responsabilidade, né, para os avós, para o marido, e o seu tempo está sendo ocupado com coisas que muitas das vezes está gerando uma guerra. E essa guerra está dividindo as famílias. E deixando de ser aquela mulher sábia. Muitas das vezes a mulher sabiá canta muito, né? Muitas das vezes a mulher sábia. E transferindo a culpa para terceiros, para pessoas que não têm nada a ver, até para os filhos. Responsabilidade para os filhos, deixando de ser aquela mãe, aquela amiga, aquela conselheira, aquela que muitas das vezes acorda na madrugada para ver se os filhos estão sentindo frio, pedindo ajuda ao esposo, aquela mulher que muitas das vezes ela está assumindo tudo, faz tudo e não faz nada, porque ela se coloca no lugar do marido e não faz aquilo que tem que ser feito. Os filhos, aqueles filhos que muitas vezes deixam de ser filhos, ocupando o lugar dos pais. Filhos hoje que quer ser superior aos pais dentro dos seus conhecimentos, não há mais respeito. Filhos autoritários, tem que ser o que eles querem. Filhos interesseiros, muitas das vezes, aqueles filhos que falam, olha, eu só faço isso se você me der aquilo. É uma troca, é troca de valores. Né? Filhos mimados, qualquer coisa, acha que o pai ou a mãe o agrediu, diz que vai embora, ainda pequeno, diz que vai embora. Enfim, queridos, em desacordos com a palavra de Deus, como diz lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, tem ali os conselhos para a família, vós marido, vós mulheres, vós filhos. Meditem nisso. E nós vemos também aqui a Segunda Guerra. A Segunda Guerra é vista, né, a política mundial. Estamos vendo os reinos se corrompendo. Grandes homens que estão no poder, eles estão se corrompendo, até mesmo por causa da ganância, por causa do dinheiro, né? Desculpa. Nação contra nação, um colapso de corrupção. Isso está acontecendo em toda a área
né, na política, e não é só no nosso país, não é só no nosso estado, em todo o mundo há um colapso. Países onde o material está governando o espiritual. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores deles é o dinheiro, é o material, é o bicho, é o animal. E tudo isso, queridos, é o colapso que nós estamos vivendo na política mundial, né? Onde as cidades, os estados, a saúde não tem mais um controle. Tudo que está acontecendo, o culpado é o homem com seus interesses, com a sua ganância, com o seu jeito até mesmo grosseiro de tratar as coisas, porque a sua visão ela é material. E a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 1, diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos. Então, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma grande obra. Olha a profecia de Abacuque para todos nós, para o mundo inteiro. Realizo em vossos dias uma grande obra que não vos crereis quando vos for contada. Queridos, nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos, dentro da nossa família. Nós precisamos deixar um legado e dizer assim: olha, a minha cidade, o meu bairro, o meu estado, o meu país é um país governado por Deus. E nós precisamos muito orar e levar nossa família, nossos filhos, nossos conhecidos a orar também. A igreja a estar orando pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Não é só reclamar, não. Porque é profético. É uma guerra, uma longa guerra que nós temos travado na corrupção, infelizmente, há anos. Na política mundial, a corrupção tem sido grande. E a terceira guerra que eu queria dividir com os irmãos, é a guerra da vista, a perda da visão espiritual. Queridos, isso é sério. Isso é muito sério. Infelizmente, hoje nós vemos que dentro da família e dentro até mesmo das igrejas, dentro do nosso lar, no mundo inteiro, o homem ele está perdendo a visão espiritual. Ele está deixando de viver o primeiro amor. Ele esquece de que quem governa a sua vida é Deus. A soberania é de Deus. O louvor, a adoração pertence a Deus. Mas o homem, ele esquece disso. O material está governando o espiritual. O dinheiro está governando o espiritual. E nós vemos aqui, olha, para todos, nós não temos mais tempo. Nós temos tempo para tantas coisas. Para o passeio nosso, a obra de Deus, falar de Jesus, evangelizar. Falar de Deus hoje é algo para nós impossível. Às vezes nós ouvimos tantas coisas, mas falar de Jesus, o que adianta estarmos dentro da igreja? O que adianta aceitarmos Jesus, ter grandes conhecimentos da Bíblia, da palavra de Deus, mas se nós não vivemos isso e não dividimos isso com o nosso próximo? Que amor é esse? Que graça incalculável é essa? Se nós vivemos isso só para nós mesmos. E nós vemos aqui, olha, perder o prazer de cantar. Quantas pessoas espiritualmente estão morrendo porque ela tem talentos para cantar, mas ela não canta mais. Isso está se desfazendo na sua vida. Quantos têm o talento para pregar e não prega mais? Quantos têm o talento para evangelizar, mas não evangeliza mais? Quantos têm o talento para tocar na igreja, mas os seus instrumentos estão empoeirados, enferrujados? Pense nisso, queridos. A igreja é como uma sala de cinema, onde agora o culto está processando
As pessoas querem sair do meio do culto para tomar água, não pode esperar 15, 20 minutos para o culto terminar e tomar uma água. Perde ali o melhor momento daquilo que o Espírito Santo ele quer dizer, falar o coração do homem. Pessoas que no meio culto, o celular é o importante para eles. O pastor está pregando, mas ele está com o celular na mão, olhando o que? Eu não sei. Né? Não é esse momento. Não é o momento. Um simples passeio, né? A igreja é como uma sala de cinema. Mas a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, diz assim para nós, como a nossa vida espiritual precisa estar na bênção de Deus. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Deus está fazendo justiça. Nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo de suas asas. Saireis e crescereis como bezerros do matadouro, até mesmo do cevadouro. Tudo isso eu queria deixar para vocês, irmãos, essas 3 guerras que estamos enfrentando, mas precisamos vencê-la. Talvez muitos vão ouvir esta mensagem, cada um vive como quer, cada um faz o que quer, cada um deixa as suas atitudes, vive as suas atitudes como tem que se viver. Mas eu digo para vocês, Deus quando me mostrou esta mensagem, realmente nós estamos vivendo um momento de pandemia, aonde muitas pessoas se acomodaram dentro das suas casas, se acomodaram, não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de falar com o próximo, não amam mais, os irmãos estão ausentes. Mas lá no versículo 20 do capítulo 1 de Deuteronômio, fala exatamente sobre há uma peleja. Aí muitos cavalos, muitos carros. Quando nós vemos uma batalha, nós vemos ali aqueles cavalos preparados, com toda a sua força, com todo o seu vigor, para ir contra o oponente. E muitas das vezes nós não enxergamos ali o cavaleiro. O cavaleiro, ele está governando aquele cavalo. Ele está direcionando aquele cavalo para onde ele quer ir. E muitas das vezes nós, como cavaleiros, não estamos guiando aquele cavalo. Com todo o nosso conhecimento racional, nós estamos deixando a desejar com as nossas experiências. Como vencer batalhas se as nossas experiências estão sendo jogadas por terra? Então existe ali o cavaleiro que está governando todas as coisas, que é eu e você. Precisamos estar no controle de todas as coisas. Existem os carros potentes, bem travados, bem arrumados, fortes, que está vindo contra ali o oponente também. Mas ali dentro daquele carro existe aquele que está governando, está dirigindo aquele carro, aqueles que estão junto ali. Nós estamos diante de uma grande obra, aonde eu e você somos a membresia. Somos os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, os avós, que vamos conduzir esta obra até o fim, até a volta de Jesus. E vamos erguer a bandeira da vitória e dizer assim, olha, o Deus que nos tirou da terra do Egito, Ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não tenhas medo. Não fique atemorizado, não. O Deus que nos tirou da terra do Egito, Ele está conosco. Pense nisso, queridos. Viva diante da sua família até mesmo uma guerra, mas vence. Viva um país, um mundo que muito se fala em corrupção, em política, mas que você seja sábio, até mesmo na hora de você tomar atitudes, a quem você vai votar, né? Todos que estão no governo, foi nós que colocamos lá. Viva uma vida espiritual, viva a mente de Cristo, viva o momento, não deixa que você venha perder essa visão espiritual que Deus tem dado à minha vida e à sua vida.
Você é um servo de Deus. Você é um vencedor. Creia nisso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, grandioso Pai, nós oramos ao Senhor neste momento, cientes, ó Deus, que o Senhor já nos deu a vitória. Uma vitória, Senhor, decretada sobre as guerras que temos enfrentado na nossa família. Senhor, no mundo, até mesmo contra aquilo que tem vindo contra a nossa vida espiritual. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor seja o alvo de todas as coisas, que possamos, ó Deus, ser mais vitoriosos, mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Nós oramos e pedimos por todos aqueles lares, ó Deus, pelas famílias que estão ouvindo esta mensagem, que haja graça do Senhor, que haja o amor do Senhor sobre as famílias, e que o nome do Senhor seja engrandecido, ó Pai. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.